Ó, a gente tá chegando perto do final, a gente já deve ter passado aí pelo menos quase 2 horas já de papo, né, Carlinhos? Deve estar chegando. Passou rápido. Eu só... Tá 1 hora e 36. Pronto, aí eu não quero perder o time pra gente não deixar de questionar algumas coisas. Inclusive tem uma pergunta da galera aqui que mandaram. Mas uma delas é o seguinte, eu vou deixar o questionamento. Se escraviza mais hoje no mundo do que no passado? O que é que vocês acham? Isso é uma pergunta muito bacana, porque houve uma mudança do conceito de escravidão, que inclusive é legítima, porque se você pensar a escravidão, essa que a gente pensa no passado, ela era o seguinte, é uma pessoa ser dona do corpo da outra. Não é só dos frutos do trabalho, é do corpo. Inclusive, você vê na antiguidade o que acontecia no Brasil, o escravizado ser basicamente um trabalhador de cana, cortando cana, não é nem sequer a regra geral. É muito comum na antiguidade pessoas escravizadas serem mulheres, né, para serem até esposas de caras muito importantes, e só que aquela pessoa não é dona do corpo, o que significa que ela pode estar até sendo muito, entre aspas, bem tratada no sentido de bem alimentada e bem vestida, mas a qualquer momento pô, você pode matar de chicotada, né? Ou vender para outra pessoa. Quer dizer, o corpo da pessoa tem um dono. E esse corpo tem muitos usos, né? Até hoje se trabalha muito, que é uma coisa, tem exércitos inteiros formados de menininhos escravizados na infância. Né? Você tem o exército inteiro, o janízero do Império Turco-Otomano, né? Basicamente é isso, você pega os menininhos, bota para treinar no meio, e isso criava uma lealdade imensa, porque se você é um escravizado nessas sociedades que são baseadas em sistemas onde família é tudo, quando você não tem mais o pai que mataram, desapareceu, ou a mãe, você não tem uma linhagem, você é um nada social. Você é completamente dependente do seu senhor. Então a relação de escravidão dava essa lealdade, porque o estrangeiro é sempre o inimigo. Então, se você não está inserido, aquilo dançou. Há até uma coisa curiosa, às vezes você pega uma coisa assim, diz, o faraó, um belo dia, resolveu transformar como sucessor dele o filho dele com a escrava. Assim, rapaz, que revolução. Quem vai ser o faraó novo, o imperador, é o filho daquele rei, o faraó que for com a escrava. Na realidade, não. É porque aquele faraó, a coisa é matrilinear, ou seja, eu sendo faraó, quem vai me suceder são os filhos das minhas irmãs. E de repente eu quero quebrar e fundar uma linhagem nova. Então, como um escravo não é nada, eu posso pegar a partir do filho meu com aquela escrava e transformar aquilo numa nova linhagem. Então, o escravizado ou a escravizada tem muitas funções por causa desse negócio, a pessoa ser propriedade do corpo dela. No mundo contemporâneo, o que a gente usa é a pessoa trabalhando em condições análogas à escravidão, porque teoricamente, não existe mais nenhum país do mundo onde diga especificamente escravidão é legal. Né? Então, isso é a primeira vez. O último país foi a Mauritânia, nos anos 80. Né? Mas você tem várias formas de escravidão. Por exemplo, assim, esses países que a gente fala tanto assim, né? Que é a grande hipocrisia ocidental. Por exemplo, a Arábia Saudita, Dubai, todos esses lugares, a base daquilo ali, tudo é trabalho escravo. Né? Porque essencialmente é o seguinte, o trabalhador chega em Dubai para construir o estádio da Copa do Mundo. Então, quando ele chega, o passaporte dele fica apreendido. E ele vai trabalhar, receber um salário e tal. E então, quando tudo der certo, ele recebe o salário dele, né? E recebe o passaporte e sai. Se der alguma coisa errada, ele não sai nunca daquele país. Então, são países onde há uma escravização por dívidas imensa. A classe trabalhadora é toda endividada. Né? E não tem um sistema judicial independente, porque na realidade aqueles sheiks, aqueles reis são dono do país. O cara é o dono do país. Né? Então você não há uma maneira, vou processar para reaver. É. Né? Então essa escravização de estrangeiro é uma coisa mundial. Uhum. Né? E tem se encontrado até em grandes cidades mundiais, esse negócio do imigrante ilegal que chega aqui, aí você bota dentro de um, sei lá, de um lugar qualquer, de um espaço, para trabalhar em qualquer coisa. Vão se aproveitar mais desses, no caso, né? Exatamente. Essa é a nova escravidão. Teoricamente, ninguém é dono do corpo daquela pessoa, mas na prática é. Né? Não é que o cara vai pegar e carimbar, botar ali um ferro marcando o corpo ou chicotear, mas aquela pessoa não tem nenhuma alternativa a não ser aquilo. Então, hoje em dia, a gente não tem ideia da dimensão, inclusive porque existe a hipocrisia. Por exemplo, assim,
Eu fiquei muito impressionado, por exemplo, assim, em Dubai, quando teve essa Copa, que morreu 6 mil Foi no trabalhadores, no É, Catar, 6 mil trabalhadores construindo os estados. Bicho, nem pro Brasil, que é uma coisa terrível, as condições de segurança do trabalho, se morre 6 mil pessoas. Exatamente. Isso é o que morreu. Eu não é? nem sabia disso aí. É o que morreu, não é só Queriam os que parar ficaram por causa aleijados, disso? né? Eles tentaram parar a Copa por conta disso. Exato, Porque foi aí e não notícia mesmo. acontece, e eles compram tudo. Então, no mundo contemporâneo, há vários lugares que tem muito mais escravização de pessoas nesse sentido do que a gente pensa que tem. Agora, a rigor, nenhum país hoje em dia admite legalmente você ser dono do corpo de uma pessoa. Mas a gente sabe que a mulher apanha todo dia no Brasil. Exato. Né? Aliás, as primeiras escravizadas são mulheres e por causa disso, porque é muito próximo esse negócio da propriedade do corpo da mulher, é muito próximo a essa escravidão antiga. E há várias sociedades onde os direitos civis das mulheres são muito cortados e é quase que uma apropriação do corpo feminino. Né? Enfim, então é uma pergunta miserável. Não tenho como responder. Mas, assim, infelizmente, essas várias outras formas de escravização, elas permanecem e são muito mais espalhadas do que a gente pensa. Eu confesso que eu fico muito incomodado com esse negócio do imigrante ilegal, ou do imigrante legal nesses países que aprende o passaporte. Né? Porque fica naquele limbo. A pessoa não é um cidadão. E às vezes aquilo se repete por várias gerações. Né?